Deus. A vontade de Deus é que você creia no seu Filho. Então o culto, para ser agradável a Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Porque o que Deus mais quer neste mundo é salvar pessoas. Será que você tem andado como um cristão de verdade? Não existe nada que a gente faça que possa comprar a salvação, porque Jesus já conquistou ela na cruz por nós. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui nesta manhã, eu quero trazer uma mensagem em nome de Jesus. Respondendo a seguinte pergunta. Nós temos crido em Deus realmente? Porque Deus, Ele é um Deus fiel, que cumpre o que promete. Deus, Ele tem feito promessas ao seu povo, e Ele é fiel para cumprir aquilo que promete. Mas será que nós temos crido realmente nas promessas de Deus? Nós temos crido realmente no Senhor, andado em confiança, agradando a Deus com a nossa vida, crendo nessas promessas do Senhor? É sobre isso que eu quero refletir hoje aqui com você. Eu quero ler aqui capítulo 13 de Números, versículo 30. Mas antes de eu ler, deixa eu dizer o seguinte. Quando nós cremos em Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele faz promessas maravilhosas para nós. A principal delas é o céu. Deus nos prometeu levar para o céu, para a presença dEle no céu. Então Deus prometeu, essa é a grande promessa de Deus para nós. E mais, Deus prometeu coisas também aqui neste mundo. Deus prometeu também aqui nos dar libertação do pecado, a presença do Espírito Santo, verdadeira alegria, verdadeira paz, comunhão com Ele. Deus tem nos prometido e nos dado dons, talentos, nos confiado ministérios, chamados. Ele tem plano, propósito nas nossas vidas. Tudo isso é promessa de Deus. E Deus pode ter falado especificamente com você a respeito de promessas de salvação na sua família, de te levar a uma determinada função na sua vida profissional, de ter dito que ia resolver certo problema, que você ia passar por certa dificuldade, ia vencer aquela situação com um familiar seu, ou na sua vida profissional, na vida que você vive. Então, nós temos muitas promessas de Deus, mas será que nós temos vivido como pessoas que realmente creem nessas promessas de Deus? É sobre isso que eu queria que você refletisse. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que creem em Deus devem, aquele que se achega a Deus deve crer que Ele existe, e que Ele é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Você crê em Deus realmente? Crê que Ele é recompensador daqueles que o buscam? Então vamos ver o que a gente pode aprender nessa história aqui a respeito de fé. Essa história que eu vou ler relata um episódio que aconteceu com o povo de Israel quando eles estavam na entrada da terra prometida. A gente vê que, para você entender o contexto, que o povo de Israel passou 400 anos de escravidão no Egito, foram libertos por Deus com mão forte e poderosa, Deus fazendo muitos sinais e maravilhas. Eles foram levados pelo deserto, onde Deus fez milagres, fez eles passar pelo Mar Vermelho a pé enxuto. Deus se manifestou no monte com trovão, fumaça, trombeta, a voz poderosa de Deus falando. Deus fez milagres, mandou maná, pão do céu, fez carne de aves, as aves caírem ali no arraial para o povo comer carne no deserto durante um mês, fez água brotar da rocha. A nuvem de Deus pousava sobre o povo de dia, a coluna de fogo à noite guiando o povo.
O povo via Deus falando com Moisés, a glória de Deus descendo sobre a tenda. Deus fez muitos milagres e maravilhas ali, libertou aquele povo. Já fazia 2 anos que eles estavam caminhando no deserto. Então foram escolhidos 12 espias para ir espiar a terra prometida, que Deus tinha prometido dar para eles. Era a promessa que Deus tinha feito. Então, esses 12 espias foram ver como é que era a terra. Foram ver como é que era a terra, o que Deus tinha prometido, ver como eram as condições da terra. E então foram os 12 espias espiar a terra. Só que quando eles chegaram lá, eles constataram que realmente havia dificuldades. O povo era grande, era gigante, o povo era forte. Haviam cidades fortificadas, haviam muralhas. E aí os espias ficaram amedrontados com aquilo. Eles ficaram surpresos e temeram. Eles temeram. O versículo 31 aqui do versículo 13 diz assim: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então, apesar de conhecer a Deus e sua promessa, eles não acreditaram que a promessa se cumpriria, pois duvidaram do poder de Deus. Então, querido, olha só que interessante. Eles, conhecendo a promessa de Deus, eles olharam ali para aquele povo e disseram: esse povo é mais forte do que nós. Eles duvidaram do poder de Deus, eles duvidaram de que Deus poderia cumprir a promessa. Eles foram incrédulos. Não acreditaram no que Deus tinha falado, não acreditaram em Deus e na sua promessa. E por que eles não acreditaram em Deus? Por que eles viram ali a situação e reagiram dessa maneira? O versículo 32 do capítulo 13 de Números diz o seguinte: e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então olha só, por que eles duvidaram da promessa de Deus? Porque eles olharam para si mesmos e não para Deus. Quando eles chegaram diante da terra, eles viram o quê? As dificuldades. Viram os gigantes. Viram que a luta ia ser grande. E humanamente impossível, humanamente realmente era impossível eles entrarem na terra. Era humanamente impossível. Eles não tinham condições realmente de vencer aquele povo. Só que eles esqueceram que Deus estava com eles. Que Deus tinha prometido. E que se Deus tinha prometido, Deus iria cumprir. Então o povo fez o quê? Olhou para a dificuldade, olhou para as circunstâncias, olhou para o problema. E isso fez eles tirarem os olhos de Deus e esquecerem de quem Deus era e do que Deus tinha prometido. Quantas vezes nós, queridos, agimos assim? Quantas pessoas são incrédulas? Por quê? Porque deixam de contemplar quem Deus é e as suas promessas, passam a olhar para as circunstâncias, passam a olhar para as dificuldades, passam a olhar para as lutas. Porque realmente, para alcançar a promessa de Deus, você tem que enfrentar lutas antes. Deus nunca disse que ia ser fácil. Deus nunca disse que ia ser fácil chegar no céu. Para chegar no céu, o caminho é estreito e a porta é estreita. A palavra de Deus diz que todo aquele que quer viver piedosamente passará por perseguições.
Jesus disse que se odiaram a Ele, nos odiariam também. Nós passamos lutas, perseguições, humilhações. A vida cristã é uma vida que tem aflições, tem dificuldades, tem provações, tem problemas, tem lutas, tem inimigos. Quais são os nossos inimigos? Nossa própria natureza carnal que luta contra nós diariamente. O diabo e seus demônios que querem nos destruir, esperam apenas uma brecha para entrar na nossa vida e nos destruir, nos afastar de Deus, nos levar para longe de Deus, fazer com que a vontade de Deus não se cumpra na nossa vida. Eles esperam só uma brecha, só um espaço, estão ao nosso derredor, querendo nos destruir, querendo nos estragar. A vida é uma vida de dificuldades, nós estamos num mundo caído, que tem problemas, que tem lutas, em todos os sentidos, físico, emocional e espiritual. Deus nunca disse que ia ser fácil, mas Ele disse que ia estar conosco, como Ele estava com o povo no deserto. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar, e depois virei para vos levar, para que onde eu estou, vocês estejam também. Ele prometeu. E prometeu nos abençoar já aqui neste mundo também. Então, querido, nós temos que entender que a vida tem lutas, tem dificuldades. Antes de Jesus ser glorificado, de voltar à glória no céu, Ele passou pela cruz. Antes de chegar na terra prometida, tem deserto. Antes de você amadurecer na fé, crescer, tem provação, tem tribulação. Ninguém cresce e amadurece sem prova, sem tribulação. Então a vida cristã é a vida de luta, de aflição. Agora nós não podemos olhar para estas aflições e nos esquecer de Deus. Agir com incredulidade, perder a fé, deixar de confiar no nosso Senhor, deixar de confiar naquele que prometeu que cuidaria de nós. É isso que não pode acontecer. Nós não podemos perder essa fé. Nós não podemos perder essa confiança em Deus. Porque senão nós estamos acabados. Se a gente olhar para as circunstâncias da vida, para as dificuldades, para os inimigos, e deixar de olhar para Deus, nós vamos nos abater, nós vamos perder a fé, nós vamos deixar de confiar em Deus, nós vamos ser incrédulos. E como Pedro, quando estava caminhando por sobre as águas, e passou a olhar a tempestade, as ondas, o vento, ele perdeu a fé e começou a afundar e precisou clamar para Jesus socorrê-lo. Assim será se muitos de nós perderem a fé. Então esse povo, os espias, olharam para as circunstâncias e esqueceram da promessa de Deus, da bênção de Deus nas suas vidas. Só que alguém teve uma atitude diferente. Nós vimos no versículo 30 que diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Assim age um servo de Deus. O servo de Deus é aquele que crê, apesar de todas as circunstâncias contrárias. Ele diz: ei, Deus está conosco. Nós vamos prevalecer contra essa terra. Subamos, possuamos a terra. Nós vamos prevalecer contra ela. Então, o povo precisa ter essa fé. Nós precisamos ter essa fé. Nós precisamos ter essa confiança em Deus. Um verdadeiro servo de Deus é aquele que diz: ei, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir o que prometeu. Deus é fiel. Deus vai fazer a sua vontade prevalecer. E continua confiando em Deus, confiando nas promessas de Deus. É assim que um verdadeiro servo de Deus age. Confia na promessa de Deus e diz com convicção: olha, vamos, vai dar certo, creia, Deus vai cumprir o que prometeu, vamos continuar. Não vamos olhar para as circunstâncias, não vamos olhar para os problemas. Porque, querido, realmente os problemas às vezes são grandes. Realmente as circunstâncias são às vezes todas contrárias.
Tudo parece que diz que não vai dar certo. Tudo diz que não vai dar certo, que Deus não vai cumprir. Mas a fé é algo que olha além do problema, olha adiante. Ele vê já o que vai acontecer depois, ele vê pela fé se concretizando a vontade de Deus. Como disse Paulo, a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós temos que olhar para a glória que há de ser revelada em nós, para a promessa de Deus que vai se cumprir. Se Deus prometeu, querido, já é algo certo, já é algo que está batido o martelo no céu. Só falta chegar o tempo. Nós temos que aguardar já tendo aquilo como certeza absoluta. Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eu não digo que você espere uma promessa se ela foi feita por homens. Se foi o homem que te prometeu, pode ser que ela não se cumpra. Se é algo que você mesmo está esperando, mas que Deus não disse que vai fazer, pode ser que não se cumpra. Mas se foi Deus que falou, a palavra de Deus diz que Deus vela pela sua palavra para cumprir. E Jesus disse certa vez: nem um i ou um tio cairá da lei sem que tudo se cumpra. Ele disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Ela está fundada no céu. Se Deus falou, Deus vai cumprir, Deus vai fazer. Essa tem que ser a nossa confiança. É isso que a gente tem que acreditar. Veja o que acontece agora no versículo 14, versículo 1, diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Olha só, quando os espias voltaram, relataram o que viram. E relataram também a sua incredulidade, de que o povo era mais forte do que eles não iam conseguir. O que foi que aconteceu? A congregação toda se desesperou, gritou em voz alta. Ficaram desesperados e choraram naquela noite. Choraram. Choro de tristeza, de desespero, de incredulidade. Sabe o que acontece? Às vezes as pessoas contagiam os outros com a sua incredulidade. Os líderes da nação aqui que foram olhar a terra contagiaram o povo com a sua incredulidade. O povo olhou para eles, viu a incredulidade deles, tinha eles como referencial por serem os líderes e ficaram incrédulos também. Primeiro, querido, se você é líder, aí é que você tem que ser uma pessoa de fé mesmo, que confia em Deus, para que as pessoas que te veem como exemplo vejam o seu exemplo de fé e confiem em Deus também. Não seja um exemplo de incredulidade, de dúvida, que vai levar as pessoas ao desespero. Você tem que ser um referencial de alguém que crê em Deus, que diz: olha, vai dar certo, Deus vai cumprir, Deus vai fazer, Deus falou, vai acontecer como Ele disse. As pessoas que não têm fé contagiam os outros com a sua incredulidade. Infelizmente. Então não seja assim. Você tem que contagiar os outros com uma vida de fé, com uma vida de confiança em Deus. E não se deixe contagiar com a incredulidade dos outros, querido. Não se deixe contagiar quando você vê pessoas incrédulas, pessoas desobedientes, que não vivem em santidade, que não fazem a vontade de Deus. Não. Creia em Deus. Mesmo que ninguém esteja crendo ao teu redor, creia. Que você creia. Que você acredite. Mesmo que você esteja sozinho. Só você crê, pois permaneça. Só você está procurando obedecer, continue. Só você está procurando andar em santidade e consagração, continue. Que a sua vida não dependa do que os outros estão fazendo ou crendo. Que você olhe para Deus. Que a sua fé esteja alicerçada em Deus, que você creia nele, mesmo que ao seu redor os relatórios sejam de incredulidade, que as pessoas estejam vivendo como incrédulos. Não seja como elas, não se deixe influenciar por elas, se influencie pela palavra de Deus, se influencie por Deus.
Aí diz mais: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto. Olha só o que o povo disse. Começaram a murmurar, começaram a reclamar de Deus. Começaram a falar coisas contra Deus, sendo ingratos, dizendo: era melhor a gente ter morrido no Egito ou nesse deserto. Teria sido melhor. E depois aconteceu isso mesmo com eles. Morreram no deserto. Começaram a reclamar de Deus e duvidar da sua bondade. Duvidar de Deus. Olha só o que eles disseram no versículo 3. Por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Eles duvidaram da bondade de Deus, duvidaram de que Deus tinha trazido eles para uma situação melhor, de que Deus tinha coisas boas para a vida deles. Eles acharam que Deus estava enganando eles, que Deus não ia cumprir o que prometeu, que era melhor eles terem ficado no Egito ou ter morrido lá. É por isso que eles dizem no versículo 3, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Queriam voltar para o Egito, queriam voltar para a escravidão, duvidando da bondade de Deus para com eles, das promessas de Deus, achando que o Egito era melhor. Quantas pessoas hoje, que até já tiveram um encontro com Deus, estão duvidando de Deus, murmurando de Deus, sendo ingratos e dizendo: a vida que eu vivia no mundo era melhor, eu tinha mais dinheiro, eu vivia uma vida de mais comodidade, não tinha tanta perseguição, não tinha tanta luta, eu tinha mais saúde. Quantas pessoas estão murmurando, reclamando de Deus, porque não viram suas promessas se cumprindo ainda e estão achando que a vida no mundo era melhor? Querido, você não tem ideia. Se você está agindo assim, você não tem ideia do que você está falando. Você está falando como um louco. Não existe nada melhor do que viver na presença de Deus. Por mais tribulações e lutas que a gente passe aqui, a gente tem uma certeza de que vai receber a vida eterna. De que Deus tem coisas boas guardadas para nós. E coisas boas que Ele já manifesta aqui nessa vida. O problema é que as pessoas às vezes só esperam recompensas materiais, riquezas, saúde, esperam não ter problema nenhum, e a vida cristã não é assim. A vida cristã às vezes é uma vida de privação, de luta. E Deus até permite a gente passar por essas coisas para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente conhecer mais de Deus, para a nossa fé ser provada como um ouro e ser refinada. O crente, ele passa pelo deserto, pela fornalha para crescer, para amadurecer. As dificuldades vêm para nos lapidar, para nos tornar pessoas melhores, para nos preparar para a obra que Deus quer entregar nas nossas mãos, para poder Deus nos preparar para ser usados para abençoar outras pessoas. A dificuldade vem para nos levar a um patamar de comunhão maior com Deus. Veja o que Jó disse depois de toda a tribulação. Jó disse assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Jó foi levado a uma comunhão maior com Deus. Teve uma revelação maior de Deus, depois da dificuldade. Muita gente não entende isso. E muita gente pensa que a vida cristã é uma vida sem dificuldade, sem luta, onde é só vitória, onde ela não vai ter problema, onde ela não vai ter doença, onde ela não vai ter dificuldade, onde ela vai viver na riqueza. Isso é uma ilusão, não é assim. A bênção de Deus, ela é essencialmente até espiritual. A bênção de Deus é principalmente paz, alegria no coração, vida feliz, vida de comunhão, libertação do pecado, nova vida em Cristo, uma vida de santidade, vida de comunhão, adoração, consagração a Deus e, por fim, a vida eterna no céu. Mas tem gente que se achega a Deus esperando para viver no luxo, não ter problema nenhum, não ter mais doença nenhuma, pensa que vai ter o melhor emprego, vai ter o melhor carro, a melhor casa, e aí se frustra depois e começa a reclamar, dizendo que no mundo era melhor. Querido, o mundo é uma desgraça. Quem vive no mundo, no pecado, nesse sistema maligno, sabe o que aguarda quem vive assim? Destruição,
morte, separação de Deus, inferno, condenação eterna no inferno, longe de Deus. Quem vive na incredulidade, o salário da incredulidade é a morte, porque a incredulidade é pecado, afasta as pessoas de Deus. Não lamente a situação que você está, não fique murmurando e achando que você estava melhor no mundo, não, porque viver no mundo é uma desgraça. Nunca pense em voltar para aquela vida desgraçada nas trevas, sem comunhão com Deus, longe de Deus. Por mais que você tivesse dinheiro, saúde e tranquilidade, você não tinha Deus, então você não tinha nada. Você vivia uma vida desgraçada, miserável, infeliz, vazia e estava caminhando para o inferno. Você quer voltar para isso? Tem certeza que você acha que era melhor lá? Jesus passou pela cruz, mas depois veio a glória. Os apóstolos foram perseguidos, humilhados. Lá em Hebreus, na galeria dos heróis da fé, diz que eles foram cerrados ao meio, foram mortos à espada, foram perseguidos de todas as maneiras, morreram. Mas a palavra de Deus diz que o mundo não era digno deles. Eles alcançaram as promessas. Eles alcançaram a vida eterna com Deus. Eles almejavam a pátria celestial superior. Então essas promessas de Deus, Deus vai cumprir. Então a gente não pode murmurar e lamentar as tribulações e as dificuldades e começar a reclamar de Deus, perder a fé e querer voltar à vida de antes, como fez o povo aqui. Veja o que diz mais. Então, versículo 5 do 14. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, lamentando a situação. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nula dará. Olha o que eles disseram para o povo: queridos, a terra é boa. Se o Senhor se agradar de nós, ou seja, se o Senhor olhar para nós e ver fé no coração, uma fé que leva a boas obras, a obediência, uma fé verdadeira. Se o Senhor se agradar de nós, o Senhor nos fará entrar nessa terra. O Senhor nos dará. Então, qual é o segredo para entrar na terra prometida, para usufruir das promessas de Deus? É crer em Deus. É que Deus se agrade de nós. Como é que Deus vai se agradar de nós? Quando nós temos fé, quando nós confiamos nele, quando nós cremos nele, ele se agrada de nós. A fé agrada o coração de Deus. Lembra que muitas vezes Jesus disse: vá em paz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Seja conforme a tua fé. A fé agrada a Deus e nos leva a alcançar as promessas de Deus, porque fé significa confiar em Deus, significa acreditar que tudo que Ele disse é verdade, que tudo que Ele disse que vai fazer se realizará. Então Deus fica feliz quando o seu servo confia nele, quando o seu servo acredita nele, quando o seu servo se entrega nas mãos deles, na mão dele, e deixa ele guiar a sua vida, levando ele até onde ele prometeu, a sua terra prometida. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Ou seja, não se rebelem, sendo incrédulos, sendo desobedientes. Não sejam assim. Se vocês não se rebelarem, Deus cumprirá a promessa. Deus fará o que disse. Não temais o povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Então, queridos, nós não devemos temer o povo dessa terra. Aqui, aplicando para nós não devemos temer o diabo, que é os nossos inimigos, é o diabo e os demônios. Não tenha medo do diabo. Não tenha medo. Não tenha medo do inimigo.
Não tenha medo das suas ciladas, não tenha medo quando ele se levantar contra você, porque ele vai querer te destruir. Mas ele não pode impedir as promessas de Deus de se realizarem na tua vida. Tem gente que tem tanto medo do diabo, dos demônios. Não tenha medo. Creia em Deus. Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida. Quer o diabo queira ou não, Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida. E o diabo não tem poder de tocar na sua vida. Se ele tocar, é porque Deus permitiu e com o intuito de trabalhar na sua vida, mas o diabo ele não tem poder para nos destruir, para impedir a promessa de Deus de se realizar na nossa vida. E Deus só vai permitir ele tocar em você se for com um propósito, para fazer você crescer por meio da dificuldade. Mas no mais, o diabo não tem poder contra você. Ele não pode simplesmente chegar e destruir a sua família, destruir a sua vida. Se você estiver andando com Deus em obediência e consagração, uma vida de fé, você está guardado e protegido por Deus. O diabo não vai prevalecer contra a sua vida. Você não precisa se preocupar, ter medo dele. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Ele não vai prevalecer contra nós. É o que a palavra de Deus diz. Então, diz mais assim, ó, como pão os podemos devorar. Ou seja, eles creram que aqueles inimigos não eram nada se eles estivessem com Deus. Porque ele disse o que? Retirou deles o seu amparo, ou seja, Deus não está com eles. E ele diz, o Senhor é conosco. Querido, Deus não está do lado dos demônios. Deus está conosco. E a Bíblia diz, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus está com a igreja, nós não podemos ter medo do diabo, dos demônios. Nós temos é que avançar contra eles no poder do nome de Jesus e ser usados por Jesus para destruir as obras do diabo, ser usados por Jesus para libertar pessoas, para salvar pessoas, para tirar pessoas da escravidão que eles vivem com ousadia, porque o nosso general vai na nossa frente. Ele está conosco. Se Ele está conosco, nós podemos prevalecer. As promessas de Deus na nossa vida vão se cumprir. O ministério que Deus tem para você, o plano que Deus tem na sua vida, a obra que Ele tem para você vai se realizar. Quer o diabo queira ou não. Basta que você esteja confiando em Deus e andando na presença dEle. Você vai ver que Deus vai realizar. O inimigo não poderá contra você. A derrota dele é certa. Porque quem vai com você é Deus. Como disse aqui Caleb, o Senhor é conosco. O Senhor retirou deles o seu amparo. Sabe quando foi que Deus retirou o amparo dos nossos inimigos? No dia que eles se rebelaram contra Deus no céu. O diabo e os demônios perderam o amparo, a proteção de Deus. Quem é que tem agora o amparo de Deus? Somos nós. Por isso nós vamos prevalecer contra toda a obra das trevas. Creia nisso em nome de Jesus. Tenha fé, tenha ousadia, intrepidez no nome de Cristo. No versículo 23, aqui do capítulo 14, vai mostrar agora a sentença de Deus contra o povo por causa da incredulidade. E eu quero que você medite bem nisso. Porque a incredulidade traz juízo de Deus, traz castigo. Não é a vontade de Deus nos castigar. Mas se você for incrédulo, se você duvidar de Deus, murmurar, deixar de confiar em Deus e passar a ser ingrato, murmurador, incrédulo, infelizmente, você vai sofrer juízo de Deus na sua vida. E como a gente vai ver aqui, as promessas de Deus não se cumprirão na sua vida, porque as promessas de Deus são para aqueles que creem. Só vai viver a realidade do céu, da vida eterna,
das realizações de Deus nessa terra, aquele que crê nele, que confia nele, que anda com ele. Aquele que é incrédulo está se apostatando da fé, como fez esse povo de Israel. Veja a consequência da incredulidade deles. Versículo 23 do 14. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Olha só. Nenhum deles verá a terra que eu prometi aos seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Por que eles não vão ver a terra? Porque desprezaram Deus, com a sua falta de fé, com a sua murmuração, com a sua incredulidade. Desprezaram o Senhor. Por isso que não viram as promessas de Deus se cumprirem. Não entraram na terra prometida. Diz mais, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, ou seja, outra postura interior no coração, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Olha o que Deus disse. Voltem para o deserto. Vocês não vão entrar na terra prometida. Deus disse aqui mais na frente, você pode ler depois. Vou ler aqui para vocês, versículo 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo de 20 anos para cima. Os adultos, né? Os que dentre vós contra mim murmurastes, que murmuraram, que reclamaram contra Deus, que foram incrédulos. Ele diz, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. E os filhos desse povo iam entrar também, Deus disse depois. Mas o povo não ia entrar. Deus disse, voltem para o caminho do deserto. Voltem para o deserto. Porque vocês vão morrer no deserto. Vocês não vão entrar na terra. Por causa da incredulidade de vocês. Porque vocês murmuraram contra mim. Porque vocês me desprezaram. Querido, não queira isso para a sua vida. Se você for incrédulo, murmurador, desprezar a bondade de Deus, for ingrato, não confiar no Senhor, não confiar que Ele vai cumprir o que Ele te prometeu, e viver uma vida de murmuração e incredulidade como o mundo vive. Por mais que você tenha tido um encontro com Deus um dia, você vai deixar de usufruir das promessas de Deus. Porque a incredulidade, ela leva a pessoa a se separar de Deus. Porque incredulidade é pecado. Pecado, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é separação de Deus, é quebra de comunhão. Se você cultivar esse pecado da incredulidade, da murmuração na sua vida, da ingratidão, e não se arrepender disso, o seu destino é morrer no deserto. É morrer aqui neste mundo, perder a comunhão com Deus aqui, e por fim perder a vida eterna, com Deus no céu. Então não seja um murmurador, não seja um incrédulo, não seja um ingrato. Confie em Deus, em tudo que Deus disse para você, vivam uma vida de fé e confiança no Senhor. Crendo em tudo aquilo que Ele disse, para que o seu destino não seja morrer no deserto. Morrer como aquele povo de Israel morreu, perdeu a presença de Deus, não usufruiu das promessas. Passaram 38 anos rodando no deserto até morrerem e não entraram na terra prometida. Porque foram incrédulos, porque foram infiéis, queridos. E eu creio, sabe? Eu creio que se eles tivessem se arrependido, tivessem suplicado o perdão de Deus, tivessem clamado por Deus, Deus tinha perdoado eles.
Deus tinha feito eles entrarem na terra, porque Deus é bom, é misericordioso. A palavra de Deus diz que quando o povo se arrepende, Deus volta atrás no juízo que ele tinha determinado e derrama graça, misericórdia e perdão e restaura a situação. Mas o povo não se arrependeu, permaneceu na incredulidade, não lamentou pelos seus pecados. Se você tem vivido uma vida de incredulidade, falta de fé, falta de confiança em Deus, se arrependa. Se arrependa, confesse o teu pecado, se volte para Deus, creia nele de todo o coração, creia em tudo aquilo que ele te prometeu. E aí Deus vai restaurar o relacionamento dele contigo. Em nome de Jesus, ele vai fazer isso. Então somente se arrependa e se volte para ele, se você tem caído nesse pecado da incredulidade. Por fim, eu quero ler para você aqui o que aconteceu com esse povo, depois que eles receberam a notícia de Deus de que não iriam entrar na terra. O versículo 39 diz que falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo se contristou muito. Ou seja, o povo ficou triste quando soube do castigo, do juízo, mas não se arrependeu. Continuaram incrédulos, mas ficaram tristes, com a certeza de que não iam entrar na terra e de que iam morrer no deserto. Queriam voltar para o Egito, mas Deus disse: não vai ter Egito mais também não. Nem vai ter terra prometida. Vocês vão morrer no deserto. O deserto vai ser o sepulcro de vocês. Eles se entristeceram muito. Mas em vez de se arrependerem, olha o que foi que eles fizeram. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Olha só, disseram: nós vamos subir a terra, nós vamos conquistar a terra. Queriam agora conquistar a terra, mas com as suas próprias forças, sendo que Deus tinha dito que não ia dar mais a terra. É igual, tem muita gente que acha que vai para o céu por causa das suas boas obras, por causa do que faz de bom. Abandona a verdadeira fé, que é a fé em Jesus Cristo, e quer viver uma vida pelo seu próprio merecimento, onde ele pensa que vai entrar no céu pelas boas obras que faz, e não crê em Jesus de todo o coração, não tem uma fé viva e verdadeira, não segue a Jesus de verdade. Tem muita gente achando que vai para o céu pelos seus próprios méritos, que pode chegar no céu por outro caminho. Querido, se não for por meio de Cristo, pela fé em Cristo, ninguém vai para o céu. Ninguém vai usufruir das bênçãos de Deus nem nessa terra, se não for por meio de Jesus. Pela nossa própria força, a gente não consegue nada. Pode até aparentemente a gente estar bem, mas se Deus não estiver conosco e a gente não está vivendo uma fé verdadeira, a nossa vida vai ser uma vida miserável, sem comunhão com Deus, uma vida triste, vazia, sem felicidade verdadeira. E por fim, a pessoa ainda vai ser condenada. Então, querer entrar na terra prometida pelos seus próprios esforços não dá, não adianta, ninguém consegue. Veja o que aconteceu com eles. Porém Moisés respondeu: por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará, ou seja, não vai dar certo. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Ele disse: olha, Deus não vai estar com vocês. Vocês não vão conseguir pela força própria de vocês, então nem tentem. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós e caireis a espada. Pois uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Está vendo? Vocês se desviaram do Senhor, por isso o Senhor não será convosco. Quando a pessoa se desvia de Deus, perde a presença de Deus, Deus não está mais com ela. Então ela não vai conseguir usufruir das promessas de Deus se Deus não estiver com ela. Então é fundamental que nós estejamos firmes na presença de Deus.
andando com Deus, vivendo em comunhão com Deus, andando em fé e obediência, uma vida consagrada e santa para usufruirmos de tudo que Deus preparou para nós. Vivendo em Jesus Cristo, andando no Espírito, porque este é aquele que vai entrar na terra prometida que é no céu. Se nós andarmos desviados de Deus, segundo a nossa própria vontade, vivendo uma vida de incredulidade, achando que vai usufruir das promessas de Deus, a gente vai estar se enganando como esse povo aqui. Porque sem a presença de Deus, nós não teremos nada. Nada de bom realmente. Só aguarda para essas pessoas que não creem em Deus condenação. É só isso que elas vão receber. Condenação e afastamento de Deus. Contudo, temerariamente, tentaram subir ao cimo do monte. Mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Tá vendo? Deus não foi com eles. A arca da aliança não foi símbolo da presença de Deus. Moisés era o líder de Deus, não foi com eles. Eles foram sozinhos, sem Deus, tentar entrar na terra prometida. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Veja que triste fim para este povo aqui que foi tentar entrar na terra prometida sem Deus. Morreram, foram aniquilados pelos inimigos. Se você for tentar, querido, seguir a sua vida sem Deus, tentar entrar no céu sem Deus, você vai ser destruído pelos inimigos. Essa que é a verdade. Você precisa estar na presença de Deus, andando em fé, para usufruir das bênçãos de Deus. Caso contrário, o que resta é destruição, é morte. O restante do povo morreu no deserto. Sabe quem foi que entrou na terra prometida? Josué, Calebe, que creram em Deus em todo o tempo e não duvidaram das promessas de Deus, entraram na terra prometida. Josué entrou ainda liderando o povo. E sabe qual foi o povo que entrou? Aqueles de 20 anos para baixo. Os filhos daquelas pessoas que foram forjados no deserto, cresceram no meio da provação, da dificuldade, mas tiveram um outro entendimento de Deus, um relacionamento mais profundo com Deus, tiveram fé. No momento de entrar na terra, eles foram com Deus, na presença de Deus, prevaleceram contra os inimigos, entraram na terra, não teve inimigo que pudesse impedir isso. E Israel entrou na terra prometida. Do mesmo jeito, se você andar com Deus, se você andar em fé, em confiança, na presença de Deus, Deus te fará entrar na terra prometida, que é o céu. E mais, Ele cumprirá também tudo aquilo que Ele falou a respeito de você já nesta vida. Você verá os planos de Deus se cumprindo nesta vida. Você verá os propósitos de Deus para você se realizando, o chamado de Deus para você sendo cumprido. Tão somente creia em Deus e não duvide das suas promessas. E você vai ser abençoado, recompensado e vai alcançar a promessa de Deus na sua vida. Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus.